Por favor, você que pode, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de São João, capítulo de número 14, versículo de número 1 até o verso de número 9. Quando os irmãos encontrarem, digam graças a Deus. Vamos na leitura, por favor, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conheceis a meu Pai. E já desde agora conheceis o que tendes vistos. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai, e como diz, tu mostra-nos o Pai. Amém? Apenas uma breve oração rápida. Senhor, graças te damos neste momento tão glorioso e gracioso que o Senhor nos proporciona dentro da sua palavra. Queremos, ó Deus, expressar a tua graça, o teu amor infinito, e aquilo que o Senhor assim veio a essa terra se fazer, se revelar a nós. Que a tua palavra, Senhor, seja descortinada diante dos nossos olhos e que o teu Espírito Santo possa falar de uma forma tão graciosa e gloriosa sobre as nossas vidas nessa manhã. E que teu Espírito, Senhor, venha nos levar a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que possamos entender a sua graça em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, este texto do Evangelho de João é um texto bem conhecido, bem falado, dentro de nossas igrejas. Sabemos que o capítulo 14 do Evangelho de João é uma consolação de Jesus aos seus discípulos, Sabemos que é uma palavra consoladora porque está Jesus no capítulo que antecede um pouco, mostra para os seus discípulos que está chegando prestes o momento deles serem entregues à morte. E o capítulo 14 do Evangelho de João, ele traz para nós uma palavra consoladora aos discípulos a respeito que quando o Senhor for e quando ele voltar, ele fez uma promessa que levaria todos os seus discípulos com ele para onde ele está, para onde ele partiu. Mas o cerne da história que eu quero aplicar à igreja nessa manhã é sobre a fala de duas pessoas, um por nome Tomé e outro por nome Filipe. E eu quero levar os irmãos a entenderem um contexto que se chama: estamos há tanto tempo com Ele, mas ainda não o conhecemos. Estamos há tanto tempo com Cristo, caminhando com Ele, dizendo sobre Ele, fazendo as coisas supostamente no reino dEle, mas ainda não o conhecemos. A história que aqui nos é dada, existe um princípio. Por quê? Porque Tomé sabia para onde Jesus ia, mas queria saber quem era o caminho. Qual era o caminho que levaria eles até Jesus? Ao caminho que Jesus ensinava quem eles eram. E o segundo, Filipe. Filipe era um apóstolo também, que estava caminhando com Jesus, mas não conhecia a Jesus. Porque no capítulo de número 14, no versículo de número 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aqui Tomé estava caminhando com Cristo, sabia quem Cristo era, mas não sabia o caminho da vida eterna. Estava dentro da igreja, ele estava na congregação, ele estava na sinagoga, ele caminhava com Cristo como apóstolo do Senhor, mas Jesus ensinando, falando para eles, se você voltar no capítulo de Mateus, no capítulo 7, Jesus fala que ele é a porta, aquele que entrar por ele salvar-se-ia. O Evangelho de João diz que Jesus é a porta, e porta significa caminho, passagem. E João, ou seja, Tomé, não tinha prestado atenção em tudo aquilo que Cristo se revelara a eles. O que eu quero dizer nessa manhã é também sobre a questão de Filipe.
Filipe era um jovem, que estava ali, sabia quem era Jesus, mas ele fez uma pergunta intrigante, não conhecia Jesus. No versículo de número 8 ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, um pouco antes, ele falava: quem vê a mim vê o Pai, e depois ele replica o mesmo texto para Filipe. Então estamos falando de pessoas que caminham e muitas das vezes passam por desapercebido naquilo que nos é proposto pelo Evangelho da Graça de Deus. O que eu quero dizer nesta manhã, porque muitos conhecem Jesus, muitos dizem conhecer Jesus, muitos dizem caminhar com Jesus, mas muitas das vezes estão perdidos perto de Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos é conforme as Escrituras, e as Escrituras nos diz, e ela nos proporciona isso, que mesmo esses dois apóstolos caminhando com Cristo, mas eles não tinavam a respeito das palavras de Cristo. O que nós temos que nos perguntar nessa manhã: está há tanto tempo conosco e não me conhece? É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas entre nossas igrejas. Pessoas que se dizem conhecer a Cristo, mas de uma forma tão sutil tem sido levada pelos engodos e pelos entusiasmos e vislumbres dessa terra. Pessoas que se dizem amar a Deus sobre todas as coisas, mas o amar a Deus sobre todas as coisas, se não estiverem de acordo com a minha vontade, não amarei Ele sobre todas as coisas, amarei aquilo que quero e amarei aquilo que tenho acima dele, mas Ele sabe que eu sou um ser humano. O que eu quero perguntar para os irmãos nessa manhã: a que ponto e como nós, como cristãos, conhecemos verdadeiramente a Jesus? A Bíblia diz para mim e para você que Filipe, que aqui estava, e Tomé eram discípulos, apóstolos do Senhor, pessoas que caminhavam, viam milagres, viram grandes coisas, mas mesmo assim ficaram perdidos em algumas palavras que o Senhor anunciava. Isso também não é diferente nos dias que vivemos. Muitas pessoas existem dentro de nós, no meio de nós, comungam conosco, mas não conhecem verdadeiramente a graça de Deus. Não se revelaram, o Senhor se revelou a eles, mas na verdade, no entanto, não os compreenderam. Porque Jesus disse: olha Filipe, quem vê a mim vê o Pai, eu sou o Pai. Se você está me vendo, Filipe, como você me pergunta, mostra-nos o Pai, não disse há pouco tempo que quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um? Tomé, como é que você me pergunta, Tomé, se eu sou o caminho, sempre que eu disse para vocês? E depois ele fala para Tomé, no versículo de número 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo para os discípulos: ei, acordem. Os vislumbres, as dificuldades, os prazeres, as corriqueiras da vida podem ofuscar a nossa visão de contemplarmos de uma forma verdadeira e perfeita a glória de Deus. O que eu quero que os irmãos nessa manhã medite comigo, e faço para os irmãos uma pergunta: como nós conhecemos a Cristo? Como um verdadeiro cristão conhece a Cristo? Pelas Escrituras Sagradas. Nós entendemos que vivemos dias onde nós estamos esperançosos em reinados humanos, onde estamos esperançosos em pessoas que podem fazer alguma coisa, em pessoas que podem nos socorrer. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, meus queridos irmãos, ele reconhece Jesus como o Rei dos Reis, aquele que governa sobre os céus e sobre a terra. Apocalipse disse para mim e para você, porque muitas das vezes as pessoas reconhecem Jesus como aquele que é o Papai Noel, aquele que é o gênero da lâmpada, ou aquele que você faz 3 pedidos, das 3 pulinhas, as coisas acontecem. Jesus não é isso. Jesus, ele não se rebaixa a essas mediocridades de pensamentos humanos. Jesus, ele é rei, ele é senhor, ele não é rei, desculpe, me errei na minha expressão, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O escritor de Apocalipse, João, quando ele escreve, não esse João, mas é esse João mesmo, desculpe, é esse mesmo João, falei aqui, ele falou uma coisa interessante em Apocalipse capítulo 19, no versículo de número 16, quando ele fala sobre a vinda do Senhor. Aqui ele fala do próprio Cristo, do próprio Senhor que voltará no capítulo 19, verso 16, ele fala que ali que ele virá, e quando ele virá, na sua coxa, não é uma tatuagem, viu, irmãos? Na sua coxa está escrito de uma coisa, de uma forma humana, de dizer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, que sobre a sua coxa, sobre as suas vestes, estava escrito do seu lado direito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O verdadeiro cristão, ele reconhece quem Cristo é, quem é o Senhor da sua vida, quem é aquele que delega sobre nós, aquele que governa sobre nós. Não é um reino humano, nós respeitamos Romanos 13, mas nós temos um reino, um rei que é sobre todos os reinos dessa terra. Não é uma democracia, é uma teocracia, é um Deus soberano que conhece, sabe de todas as coisas, e todo o domínio está sobre as suas mãos. Aí eu olho para tudo isso, nós como cristãos precisamos reconhecer Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas muitos também não querem.
Muitos não querem reconhecer Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, quando falamos de reinado, falamos de sermos submissos a normas, sermos submissos a regras, sermos submissos a certos fatores, e vários fatores que nos é proposto, não é nos imposto, é nos proposto. E esses fatores nos levam muitas das vezes ao constrangimento, porque quando eu olho de uma passagem tão interessante que ficou um pouquinho para trás aqui, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número, deixa eu ver, capítulo de número 19, no versículo de número 14, o Evangelho de São Lucas 19, verso 14, nós estamos falando Jesus quando fala sobre a palavra das 10 minas, mas ali fazemos uma alusão no versículo de número 14, no final dele, fazemos uma alusão aqui à rejeição das pessoas a respeito de quem Cristo é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz assim o texto no Evangelho de Lucas 19, verso 14, diz assim: mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui está falando sobre um contexto das 10 minas, de uma prática e de um contexto de obediência e de normas, e eles não queriam obedecer. Não, olha para você o finalzinho do versículo: não quero que este reine sobre nós. Muitos reconhecem Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas muitos têm Jesus como apenas aquele que pode realizar os seus sonhos, os seus desejos, os seus prazeres e nada mais. Mas nós, como cristãos verdadeiros, acredito eu, autênticos em Cristo Jesus, temos que reconhecer que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que, olhando para todo esse contexto do Evangelho de João, mais precisamente o Evangelho de João 14, versos 5 e 6, de duas pessoas que caminhavam com Cristo, estavam com Ele constantemente, viam grandes milagres, e quando Jesus falou que Ele era o caminho, eles perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho. E quando Jesus falou a respeito do Pai, ele falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Pai estava diante de Filipe, e o caminho estava diante de Tomé. O que eu quero dizer para os irmãos é que verdadeiramente precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Precisamos olhar para as Escrituras e ver Senhor Jesus como nosso Rei dos Reis e Senhor dos nossos senhores. O salmista no Salmo 24, verso 7, fala que Ele é o Rei da Glória. Quando você olha dentro de um contexto mais preciso, a Bíblia diz para mim e para você em Isaías capítulo 9, verso 6, que Ele é o príncipe, fala de reinado, o príncipe da paz. E quando eu olho precisamente, os que não receberão isso sofrerão castigo, ou seja, pessoas que não obedeceram e não obedecerão, pessoas que não se entregarem de uma forma absoluta, verdadeira ao Senhor, reconhecer quem Ele é, lhe obedecer, ser sujeito às regras, ou seja, às normativas não impostas, mas propostas a nós não seremos abençoados por Ele. Mas quando eu olho para tudo isso, eu faço algumas alusões, algumas perguntas a mim mesmo. Se nós conhecemos a Cristo como Rei dos Reis, também reconhecemos Ele como no seu Rei existem normas e regras. Nós reconhecemos Jesus Cristo como Mestre dos Mestres. Reconhecemos Jesus como aquele que propõe sobre nós um ensino adequado para que possamos ser coparticipantes do Teu Rei. Sermos pessoas que, olhando para as Escrituras, observamos ela, e observando ela temos prazer em cumprir. O salmista disse que na sua lei medita de dia e de noite. Ele falou que o salmista no Salmo 119 falou que a palavra de Deus é luz para o caminho, lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, quando falamos como mestre dos mestres, é como diz o escritor aqui, ele é um mestre maravilhoso, amoroso, paciente, sábio com os seus discípulos. Seus ensinos iluminam nossa mente, suas palavras são espírito e vida, como disse João no capítulo 6, no Evangelho de João, que aqui estamos, versículo 63. E isso eu quero que os irmãos atenham ao seu coração, porque quando João fala sobre isso, no capítulo 6, verso 63, ele está dizendo, 68, desculpe, ele está dizendo a respeito de quem Cristo é, o seu poder e o seu domínio. Respondeu-lhes, pois, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Então, quando Pedro declara essas palavras, ele está dizendo: ei, esse aqui é o nosso mestre, esse aqui é aquele que nos ensina, esse aqui é aquele que nos propõe princípios para que possamos vivenciá-los, vivê-los e um dia sermos participantes do reino eterno do Senhor. Então ele, como nosso mestre, como nosso Senhor, e como uma coisa que eu escrevi aqui, Deus como nosso mestre, Deus como mestre,
como mestre dos mestres, nos instrui, nos educa, nos corrige, nos ensina a avançar, nos ensina a esperar e também nos ensina a confiar somente nele. Então eu preciso olhar dentro da Bíblia Sagrada e tentar ater e ver que existem falhas que são, a Bíblia nos coloca de volta nos trilhos. A Bíblia nos proporciona retorno aos princípios dos quais estão sendo propostos e nós não estamos compreendendo eles. A Bíblia é clara e enfática quando ela traz sobre nós compreensões a respeito do favor de Deus para conosco em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia traz para mim e para você o nosso Jesus como nosso mestre dos mestres, nos ensinando uma conduta libada, uma conduta santa, normativas conjugais, normativas patriarcais, de um conceito de pai para filho, filho para pai, de uma conduta profissional, porque como mestre ele nos ensina a viver em um mundo de culturas diferentes, não negando a eficácia da nossa essência. O nosso Cristo como mestre, ele nos propõe constantemente princípios valorosos do teu reino incondicionais, ou seja, que são, nós não temos, eles são invioláveis, princípios dos céus em nós que são invioláveis a respeito do mundo que vivemos. Este mestre, e como chamado mestre dos mestres, e Pedro disse que somente ele tinha a palavra de vida eterna, porque não tinha condição nenhuma de chegar para qualquer outro lugar. Pedro está dizendo: Senhor, não vamos para lugar nenhum, qualquer lugar que nós formos nessa terra, nós escutaremos apenas filosofias platônicas, filosofias de qualquer outros filósofos da época, ou até mesmo na atualidade. Mas nós sabemos que quando olhamos para as suas palavras, nós sabemos que nela nós encontramos a palavra da vida eterna. O que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus, nós como igreja, precisamos reconhecer Jesus como mestre dos mestres, aquele que está constantemente pronto para nos ensinar. E quando eu olho para tudo isso, eu faço uma menção, é como eu falei para os irmãos, Deus como mestre dos mestres, nos instrui, nos educa, nos corrige, nos ensina a avançar, nos ensina a esperar e também nos ensina a confiar somente nele em um mundo do qual nós estamos vivendo. E nessa manhã eu queria que vocês olhassem para isso, porque dentro desta visão de Tomé e de Filipe, existem muitos no nosso meio hoje que não reconhecem Jesus como Rei dos Reis, mas falar é uma coisa, reconhecer é viver. Falar todo mundo fala, viver é outra coisa. Viver sobre o domínio de um reinado é obedecer os ensinos do mestre, é obedecer o que nos foi proposto, não como algo obrigatório, mas com algo prazeroso que nós temos dentro de nós. Ainda que muitas das vezes obedecer os princípios dos mestres e dos reis dos reis requer de nós abnegação, abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão das nossas coisas. Mas isso é necessário que façamos, porque nós estamos prazerosamente caminhando em um reino que não é deste mundo. Então, quando eu olho para isso, eu pergunto: como conhecemos a Cristo? Reconhecemos que Cristo é o Senhor de nossa vida quando reconhecemos que Ele é Rei dos Reis. Reconhecemos que Cristo é o Senhor da nossa vida quando reconhecemos que Ele é o Mestre dos Mestres, aquele que nos ensina constantemente. O Evangelho é um evangelho pedagógico. O Evangelho é um evangelho que traz sobre nós aprendizado constante. E não é um aprendizado pedagógico que você se forma. O Evangelho é um ensino pedagógico que nós só nos formamos quando chegamos na glória. Precisamos olhar para as Escrituras dessa forma e fazermos dela de uma forma real o que a ela nos ensina. Então, olhando para este texto, eu pergunto para os irmãos, proponho aos irmãos, como mestre dos mestres, ele tem palavra da vida eterna. É ele que ensina, este é o caminho. O que me intriga um pouquinho e me faz até fazer algumas interrogações a mim mesmo é por que Filipe estava com ele e não conheceu que ele era o Pai, não reconheceu que ele era o Pai. Por que Tomé estava com ele e não reconheceu que ele era o caminho? Muitas coisas estão acontecendo nos dias atuais, irmãos, que estão sendo de uma forma até equiparada à situação de Tomé e também de Filipe. Por quê? Porque muitos hoje perderam a perspectiva de Jesus como Filho de Deus. E a Bíblia demonstra isso para mim e para você de uma forma tão clara, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, ele reconhece Jesus como sumo sacerdote, ele reconhece Cristo como Rei dos Reis, ele reconhece Jesus como sumo sacerdote, olhando de uma forma clara, baseada no capítulo 4, versículo 14 ao 16 da carta aos Hebreus.
O que o escritor aos Hebreus ele declara para mim e para você, no capítulo 4, versículo de número 14, ele traz para mim e para você Jesus como o sacerdote de Deus. E quando eu me alegro olhar para esse texto, no capítulo 4, no versículo de número 14 e o versículo de número 16, eu vejo ao 16 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não compadeça das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16, cheguemos, pois, com confiança ou intrepidez, depende da tradução da Bíblia, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão reconhece que somente Jesus Cristo é o único meio, o único intercessor, o único mediador entre nós e os homens. Isso também faz claro para mim e para você, onde olharemos daqui a pouco, o que Paulo escreve a Timóteo a respeito desta fala, que é bem clara e objetiva. Diz assim: este sumo sacerdote, ele reconhece nossas fraquezas, reconhece as nossas fraquezas e se compadece de nós. Ou seja, sabe que o verdadeiro cristão reconhece que Cristo é o seu sacerdote, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito por nós. Preguei alguns dias atrás sobre isso. E quando ele reconhece isso, ele sabe que a sua vida ele deve ao Senhor total dependência, total referência, total obediência, porque ele é aquele que se sacrificou, ofereceu o sacrifício por nós perfeitamente ao Pai. Não temos um outro sumo pontífice, como diz o escritor, nem uma medianeira ou um mediadeiro, nem nós não acreditamos em constâncias de falácias secundárias de intercessões. Ele é o único mediador intercedendo por todos nós diante do nosso Pai. Ou seja, Paulo escreve isso a Timóteo no capítulo de número 2, versículo de número 5 de 1 Timóteo. Ele fala: só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Era Jesus o mediador que mediava entre nós pecadores e media entre nós pecadores e o Pai. A Bíblia diz que Jesus hoje ele é o nosso advogado, amanhã no futuro que vier para o juízo final ele será o nosso juiz. O que eu quero dizer para os irmãos que quando nós olhamos, existem pessoas que não reconhecem isso, existem pessoas que têm Jesus como um sumo sacerdote apenas para satisfazer as suas vontades, mas nós precisamos reconhecer dentro da Bíblia Sagrada que Jesus é um sacerdote não para suprir as nossas necessidades físicas, fisiológicas, mas ele é um Deus que ele pode fazer isso e ele faz isso por amor a nós. Mas ele é um sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício para que a nossa vida espiritual, a nossa alma não fosse condenada eternamente. O que eu quero que os irmãos nessa manhã tenham comigo de uma forma tão clara é saber que Jesus Cristo é o único sacerdote verdadeiro, o único sacrifício perfeito de Deus que pode remover o pecado daqueles que lhe obedecem, daqueles que caminham com ele constantemente e fazem a sua vontade. E ele reconhece e ele conhece as nossas fraquezas, porque como nós ele foi tentado. A Bíblia diz que como um de nós ele foi tentado, mas não houve nele pecado, ele não cedeu à tentação, mas ele foi perfeito em tudo o que fez. Ele foi cumpridor perfeito em tudo aquilo que foi designado para que ele cumprisse. A Bíblia diz que nele não achou pecado. Por isso que ele é o sumo sacerdote, conforme a lei de Melquisedeque, rei de Salém. Então ele é o perfeito sacerdote a qual a igreja precisa se debruçar sobre ele. A igreja não precisa se debruçar sobre pessoas, sobre homens. Reverência sim, respeito sim, mas se debruçar, confiar e acreditar que milagres vêm de um homem não compete a nós como verdadeiros cristãos. Compete a nós como verdadeiros cristãos clamarmos a um Deus justo e fiel que pode nos socorrer nas nossas fraquezas. O outro ponto interessante que eu tenho com os irmãos, e é um dos pontos finais, é olhar para essa situação desses dois discípulos de Jesus, que em suas falas tiveram a imprudência, ou eles foram, na verdade, eles foram infelizes em seus diálogos, mas aquilo apenas revelou que como seres humanos temos falhas e somos falhos, mas existe um Deus que se compadece de nós como sumo sacerdote, reconhece que nós somos carentes e que nós neste corpo físico jamais conseguiremos ser perfeitos,
mas caminharemos constantemente confiando nele, nesse sumo sacerdote, Jesus Cristo, para que possamos ter uma vida progressa, de santificação progressiva, um dia melhor do que o outro, sabendo que as fraquezas existem em nós, vivendo nesse corpo. Mas uma outra coisa que eu quero que os irmãos entendam, é que muitos pensam que Jesus é apenas um medianeiro, mas a Bíblia muitas das vezes nós não entendemos, é porque Jesus como nosso Salvador, Ele é aquele que salva. Por isso que Pedro disse naquilo no capítulo 6, versículo 68, Senhor, para onde iremos nós? Somente Tu tens palavras de vida eterna. O único Salvador que pode mudar a história dos pecadores deste mundo, eu não estou falando mudar a história do mundo, se Ele quiser mudar, Ele muda, mas pode mudar o contexto daquilo que nós como seres humanos estamos vivendo, em ausência de Deus, distanciamento de Deus, esfrieza espiritual. Somente Jesus Cristo é o Salvador para as nossas vidas. E eu olho aqui, tenho com os irmãos o contexto que muitas pessoas dizem que boas obras salvam. Não salva boas obras. Um salvo, ele pratica boas obras. Isso é consequência de uma vida na dependência da graça de Deus. Mas quando eu olho para isso e tento entender, só Jesus pode salvar. Só Jesus é aquele que pode trazer sobre nós salvação para a vida eterna. E quando eu olho para isso, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o único que pode salvar o pecador da condenação eterna. E isso nós fazemos uma parte no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu olho Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, eu me atenho a esse texto, que fala para mim de uma forma tão clara e precisa a respeito disso. Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz assim para mim e para você, Atos 4, verso 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E aqui o que Pedro está falando no Sinédrio, ele estava falando sobre Jesus, o ressurreto. O que eu quero que os irmãos entendam, não existe outro nome a qual devemos clamar por salvação. Jesus é o Salvador para este mundo que está perdido, para este mundo que está em escuridão. Jesus é o Salvador. Ele é a luz para este mundo que está em trevas, não em trevas em falta de luz física, mas de luz espiritual. Um mundo que está em trevas, mas não em trevas da noite, mas em trevas espirituais. Um mundo que está longe de Deus, mas fala tanto-se em Deus, mas está tão longe dele. Aí quando eu falo, eu me lembro de Jesus, quando ele diz, ei fariseus hipócritas, com seus lábios vocês me louvam, mas na verdade os vossos corações estão longe de mim. O que nós estamos vendo hoje é pessoas falarem em nome de Deus, falarem em nome da fé, mas não terem fé e não reconhecer e conhecer quem é Deus. O que nós precisamos como igreja olhar para isso, Ele é o único caminho que pode levar-nos para o céu. Esta foi a resposta que Ele deu para Tomé. E Ele deu uma resposta bem clara para Felipe. Ei Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Você está tanto tempo comigo. Você está tanto tempo comigo carregando uma Bíblia. Você está tanto tempo na igreja carregando uma Bíblia de um lado para o outro e ainda não reconheceu quem Cristo é. Que Ele é único, que Ele é perfeito, que Ele é salvador, que Ele é perdoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus perfeito que consola-nos nos dias de angústia, de tristeza e de desesperança. Ele é um Deus que traz paz quando o mundo está todo aflito, Ele traz paz para nós. É aquele texto que a Bíblia diz que Ele é a paz e Ele traz a paz que excede em nós todo entendimento. Quando o mundo está todo virado de cabeça para o ar, o cristão autêntico, ele debruça os seus joelhos perante a face do seu Deus e demonstra a sua total confiança nele. Sabe que o seu Deus é aquele que consola, sabe que o seu Deus é aquele que perdoa, sabe que o seu Deus é aquele que restaura. Então nessa manhã, queridos, eu quero trazer essa palavra breve para os irmãos. E ele, como sumo sacerdote, eu esqueci de falar aqui, mas eu quero lembrar, ele sabe que se não for por intermédio dele na nossa vida, nós jamais conseguiremos vencer a carne, nós jamais conseguiremos vencer o mundo, e se não for por intermédio dele como nosso sacerdote, nunca nós conseguiremos vencer Satanás. Mas quando nós nos debruçamos perante esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, esse mediador entre Deus e o homem, nós temos certeza que nós venceremos a carne, o mundo
de Satanás. E eu termino dizendo para os irmãos que Ele é o Salvador para o mundo. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitos estão perdidos, estão sem esperança dentro das nossas igrejas por falta de buscar conhecer quem Ele é. Porque quando nós falamos que Ele é o nosso Rei dos Reis, falando que é aquele que governa sobre nós. Falamos quando Ele é nosso Mestre dos Mestres, falamos que é aquele que nos ensina pedagogicamente, através da sua palavra, a nossa conduta moral e conduta espiritual. Quando nós falamos que Ele é aquele que é o nosso sumo sacerdote, está falando que é aquele que fez o sacrifício perfeito por nós, ao qual nós jamais conseguiríamos fazer, e jamais nós conseguiríamos fazer algo perfeito que nos livrasse da condenação, e Ele assim fez, sacrifício perfeito por nós. E depois nós olhamos para a história e vemos que Ele é o único caminho para a salvação, Ele é o único nome a qual devemos clamar, e Ele é o caminho que nos leva verdadeiramente à eternidade. E eu termino dizendo para os irmãos aqui esse texto, falando para ele como ele falou: ei, Tomé, eu sou o caminho, você está há tanto tempo comigo e ainda me pergunta quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala para Filipe: Filipe, você está perguntando para me mostrar o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Você está há tanto tempo comigo, isso que está acontecendo nesse texto é uma realidade das nossas igrejas hoje. Pessoas dentro das nossas igrejas, vivenciando vidas que se nós denominamos de evangélicas, mas que não têm conhecimento pleno de quem Deus é. Que o Espírito Santo nessa manhã te faça reconhecer quem Cristo é para a sua vida e para a glória do nome dEle. E para que em tudo você seja abençoado por Deus, que Ele seja o seu Rei, que Ele seja o seu mestre, o seu educador, que você reconheça Ele como o seu sacerdote, que você reconheça Ele como o Salvador do mundo. Amém? Que essas palavras sirvam de consolo e de conforto para as suas vidas. Queremos reconhecer quem Cristo é? Queremos viver uma vida com Deus? João 5:39. Examinai as Escrituras e vós cuidar de ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Deus abençoe os irmãos, que a graça de Deus, o amor do Pai esteja sobre a sua vida, e que eu e você possamos confiar unicamente no Senhor e olhar para as Escrituras do Evangelho de João e entendemos que existem, e a gente pode até muitas das vezes atravessar por essas situações, caminharmos dentro da igreja, temos um mapa do tesouro na mão, temos o mapa da vida eterna nas mãos, e muitas das vezes tropeçarmos em coisas tão simples que está escrita nela. Que o Espírito Santo, aquele que clareia os nossos olhos, venha iluminar os teus olhos e o meu, venha alegrar o meu e o teu coração, venha colocar fogo no meu e no teu coração, luz na nossa mente, fogo no nosso coração, para que possamos contemplar a glória de Deus através das Escrituras e obedecê-las constantemente. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero fazer uma oração rápida aos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer nesta manhã por tudo que o Senhor fizeste a nós. Falaste ao nosso coração, nos mostrando, ó Deus, que na nossa trajetória podemos até mesmo passar por desapercebido, de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós priorizamos. Muitas das vezes podemos até ser enganados por nossas falas, sermos enganados pelos feitos e por aquilo que está proposto diante de nós. Espírito Santo, ilumina o nosso pensamento, o nosso caminho, faça com que toda a sua igreja compreenda verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para conosco. Ó Deus, que as verdades contidas em João capítulo 14, do verso 1 ao verso 9, sejam verdades claras para nós e aplicativas na nossa conduta de vida. Que possamos olhar e entender que Cristo é o caminho, somente através dele iremos aos céus. E que Cristo verdadeiramente nos revelou a perfeita revelação do Pai através do seu Filho Jesus. Então Deus, guarda na nossa mente e não nos deixe passar por desapercebido naquilo que é tão primordial para nós, tão claro para a nossa vida, que nós jamais venhamos, ó Pai, passarmos por desapercebido naquilo que tem um fator glorioso para a vida eterna. Então Deus abençoa a sua igreja, abençoa os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, abençoe a igreja do Senhor nessa manhã, que a graça de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus.